Eu fui banhada por aquela bruxa velha chamada Odd, em rosas vermelhas. Meu cabelo foi penteado para cima e preso com acessórios que senti que perfuraram a minha cabeça, juntamente com argolas de ouro branco puro colocadas em meu chifre, a minha orelha e meu pescoço. Minhas roupas íntimas era uma verdadeira volta no tempo, pois eu usava uma charrete, depois um pantalão, meias vermelhas que foram presas em minha perna com fitas da mesma cor, e não elástico. A bruxa pintou o meu rosto, deixando-o mais lindo e mais destacado do que um dia ele já fora. Parecia que aquela bruxa sabia fazer muito mais coisas do que simplesmente tear. O vestido, feito de fios de grama e sangue de cordeiro, as flores foram retiradas de cada um dos reinos e colocadas naquele vestido com a magia tão sagrada deles. Um corte fino e rendado cobria e me cobria, e tudo aquilo era completamente lindo. Deixava meus seios mais volumosos, mais vastos, mais empinados. Meus quadris estavam muito bem destacados e marcados, fazendo com que realmente eu parecesse uma boa parideira. No fim das contas, eu realmente estava bela. Porém, eu não podia ter sido feito, não podia ter usado um vestido feito de grama que não me pinicasse. Eu queria tirar aquilo e colocar fogo. Pinicava embaixo das minhas axilas. Eu tinha vontade de me coçar até a minha pele sangrar novamente. Me perguntava a razão de tudo aquilo, sendo que afinal eles não me, apon- não me apontaram dizendo que eu tinha que sempre ser as coisas mais importantes para eles. Eu precisava de fato estar naquele festival? Tá, se eu precisava, por que eu tinha que estar tão emperiquitada? Quando Odd tinha acabado seu serviço, olhava-me com uma profunda admiração. Ela parecia ver uma das suas melhores obras de arte. Ela me ofereceu uma capa escura para colocar em cima do vestido, para me cobrir naquela noite entardecida. Eram bordados de estrela e poeira de meteoro. Ela realmente conseguia fazer fios com qualquer coisa, ela me dissera. E aquele dom fora passado de geração em geração pelas bruxas tecelã. Ela me falou que eu estava agora uma verdadeira princesa. Dou um sorriso e ela me pergunta se poderia me acompanhar até onde todos os outros seres da vila estavam. Eu estendo meu braço para a senhora, que segura, e assim saímos porta afora. Eu reparo que todo parecia estar envolto a uma escuridão, mas não mencionei nada com a bruxa. Afinal, aquela era a casa dela e não minha. Não havia mais nenhum ser andando pelas ruas conforme íamos nos aproximando. Reparei que realmente todos eles já estavam concentrados em encontro unido naquele núcleo estelar que era aquela vila. Oh, saiam da frente! Ela começava a bater na canela das pessoas com a sua bengala, para elas saírem do lugar. A nossa princesa está passando, seus bandos. Saiam, animais! Quando ela dizia aquilo, os seres começavam a se afastar, dando espaço para Odd e eu passarem. Pelo meio daqueles seres, a bruxa me acompanhava com um sorriso. Ela era meio banguela, não tinha certos dentes na boca. Todos os olhares estavam voltados para mim. Ela parecia que simplesmente tinha ganhado um prêmio e eu era o prêmio. Ela tinha me levado até a frente, onde Jane novamente estava flutuando em um palco
improvisado, brilhante, transparente, feito do que parecia ser diamante, de tanto que reluzia. Venha, Taylor, disse Jane alto. Ela estende a mão para mim e começa a me puxar para todo aquele centro. Ela me ajuda a subir naquele palco feito de magia. Até mesmo os meus pés foram calçados com um tipo de sapato feito de cascos de unicórnio. Eu fiquei me perguntando se eram os cascos de Jane, porque aquilo era confortável, mas ao mesmo tempo me sentia estranha. Vejo que meu pai e Nádia também estavam ali. Meu pai usava o seu terno mais fino que tinha. Ele raramente usava aquilo quando estávamos em Gaia, juntamente com suas calças de risca, que eram tão escuras que pareciam sugar a luz ao redor. Ele estava um verdadeiro rei, e pelo jeito havia colocado acessórios em ouro puro, juntamente com rubis, para destacar mais a sua realeza. Estava de fato elegante, e Nádia, ao seu lado, segurava uma longa espada dourada e uma foice, também forjada em ouro e rubis. Me perguntara o que eles tinham com ouro naquele lugar. Que estava muito bem presa em um cinto. Ela parecia uma verdadeira guerreira que saiu de um jogo de RPG. Estava vestida com uma armadura reluzente e ao mesmo tempo tão escura quanto as calças de meu pai. Aquilo lá parecia ser uma casca dura, ou até mesmo a parte de um casco de uma tartaruga moldado em teu corpo. Você está linda, disse Jane em meu ouvido, antes de começar a falar com o público. Hoje a nossa vila não só levará as melhores bebidas preparadas nos últimos 500 anos, como também serão apresentados o nosso rei. Ele dá uma salva de palmas ecoa pelo lugar. A nossa mais nova general de guerra, Nádia, e assim todos curvam a cabeça para Nádia, representando a ela a sua grande honra por proteger o seu povo. E Taylor, Jane olhou para mim, a fonte da nossa vida, a fonte das nossas terras, aquela que carrega um pouco de cada um dos seres dentro de si, aquela que de hoje em diante será a nossa eterna princesa. Hoje vamos comemorar o fato de estarmos vivos, não só graças aos nossos sacrifícios, mas graças a Taylor. Todos eles começam a comemorar, e Taylor roda o seu cajado, enfim enfiando o palco flutuante, que começou a se estender perante todos os seres que estavam naquele lugar. Eles começaram a flutuar em cima do palco de diamantes. A enorme magia começa a se soltar de Jane. Eu vi que todo o seu corpo, feito de estrelas, começou a cintilar. Elas começaram a andar dentro dela, circular, como se fosse um próprio universo dentro de si. Seu coração palpitava e era muito nítido o que estava acontecendo. A magia dos unicórnios, a magia da eternidade. Aqueles pequenos planetas e meteoros se moviam parecendo rápido demais, e de certo modo a sensação de pressão na minha cabeça. Quando eu fecho meus olhos, eu os abro, como em um simples piscar. Eu estava num lugar completamente diferente. Eu não imaginava que aquele lugar existia. Então, o que era aquilo? Era uma ilha? Uma ilha flutuante com um lago que caía eternamente. Todo o chão estava cheio de pétalas de flores laranjas e rosa. O céu parecia ser uníssimo daquele lugar. Velas flutuavam e iluminavam todo aquele canto, apesar de ainda assim ser meio entardecer. Aquilo parecia ser uma enorme bolha perante todo o mundo que agora eu conhecia. Tinham alguns holofotes
feitos não sei com o que, mas que variavam as cores. Crianças corriam com as mãos em chamas. Sim, em chamas. Em mais de um local diferente, existiam diversas comidas, aperitivos e tinha pelo menos 3 bares de madeira em em locais diversos. Barris a- e mais barris atrás deles, com torneiras ligadas para que servissem os copos. Aquela ilha flutuante era em volta a um lago tão cristalino que ao mesmo tempo parecia consumir o que estava ao redor, pois era possível ver tudo o que tinha ali. Lago dos Reflexos. Estava dizendo em uma pedra enorme, grifada e marcada. E então eu vi um símbolo. Eu não sabia dizer o que era, parecia um tridente virado de ponta de cabeça, com algumas voltas na ponta superior. Aquela enorme bolha que formava a ilha tinha arcos de rocha a circulando, como se fosse um planeta próprio, distante de onde eu estava. Havia uma cascata que caía de uma lua ao longe, e esta água formava o lago que cercava onde nós estávamos, próximo aos seres. Ápias voavam perante todo o céu, rodopiavam com uma música que somente elas conseguiam ouvir. Parecia que era o cantar do vento. A grama era tão verde que parecia que você pisava em algodões, de tão macia que era. Era vasta, cheia. Feixes de luz prateados passavam por nós, circulando-nos como estrelas. Aquele lugar era cheio de amor e magia. Vagalumes brancos, verdes e vermelhos piscavam conforme nós andávamos. Alguns seres, de formas semelhantes, de pele de tom escuro, ou até mesmo rachaduras que corriam lava fervente. Outros pareciam estátuas de gelos, cabelos ou até mesmo vestimentas contendo flocos de neve, que os rodavam eternamente como uma tempestade. Alguns eram quimeras, misturas de diversos animais, diferentes de Perséfone. Alguns eram como se fossem furries, simplesmente um animal humanoide. Estar ali era como estar num festival de música eletrônica, o mais louco do mundo, alucinada por drogas, pois a música animada preenchia o local. Era uma música primitiva, com tons alegres que fazia você querer largar tudo o que estava fazendo e dançar. O centro dela tinha os seres que dançavam com roupas extremamente coloridas e que, conforme rodavam e circulavam, pareciam pombas giras. Isso me deixou mais aliviada, pois assim eu realmente não chamaria tanta atenção. E pela primeira vez desde que vesti aquele vestido de grama, eu realmente percebi: um moletom da Gap não seria bem-vindo. Apesar de tudo, eu era um dos seres bom, menos brilhantes daquele lugar. Quando eu percebi, estava sendo arrastada entre todos aqueles povos, de diferentes raças, etnias, cores, formas, animais, tudo que estavam ali. Pareciam que todo o reino realmente estava ali. Eu fui levada pelo pulso à frente. Vejo que Nádia me segurava com força. A sua armadura fazia barulho conforme ela andava. Eu nem sequer tinha notado quando ela tinha chegado ao local, quando Jane já tinha sumido. Eu olhava para meu pai e para ela. Hoje, quando ouço uma voz começa a falar, não conseguia achar de onde ela estava vindo. Não conseguia perceber de onde estava vindo. Parecia vir de todos os lugares.
Quando virei minha cabeça para trás para poder entender o que poderia ser, Nádia, novamente, agora estava à minha frente. Iremos comemorar o Festival da Colheita, porém de uma forma diferente. Hoje iremos festejar como se fosse o último dia de nossas lindas e fértil terra. Hoje, finalmente, eu tenho a grandíssima honra de apresentar a vocês, nossos povos que ficaram dormentes por tanto tempo, nosso rei, Raum, que finalmente retornou para casa. Gritos e aplausos começaram a soar, e meu pai acena para todos e se curva perante eles com muita gratidão. Também teremos a Nádia, a nossa guerreira, que enfrentou anjos e demônios para salvar este povo, que perante ela somos tão miseráveis, mas ainda assim temos a honra de tê-la como nosso general. Afinal, será ela quem nos levará a uma nova vitória para salvar as nossas terras do fim. E que nossos ancestrais permitam que nos guiem a uma nova chance de recomeçar. Os seres levantaram o pulso para cima e todos gritaram, juntamente com a outra mão que foi ao seu peito, representando que tirariam seus corações pela terra. E por fim, eu reparo que a voz que vinha de todos os lugares e lugar nenhum pareceu chegar ainda mais perto de mim. Eu sinto uma mão larga tocando minha cintura, como se tivesse dedos gigantes. Ela se encaixou no meu corpo e eu fico gelada. Minha espinha fica fria e eu sinto um arrepio. Eu engulo em seco. Temos ela. Finalmente, eu consegui ver quem falava depois de tudo isso. E não era nenhum ser que eu já tinha visto. Era o que parecia ser um homem com cabeça de dragão azul e branco, com uma pele que parecia uma cobra. O seu cheiro era de nuvens e de margaridas. A nossa princesa. Aquela que carrega um pedaço de nós dentro de si, que pulsa e ilumina todo o nosso céu, que afasta toda a nossa escuridão dos nossos corações, aquela que rezamos por anos que retornasse ao nosso seu verdadeiro lar. Ela, a nossa princesa, a domadora de feras, a destruidora de mundos, a vida, a nossa deusa. Ele então se curva perante aos meus pés, e quando eu reparo, a multidão inteira se curvou, até mesmo meu pai e Nádia. Aquilo me fez me sentir horrível. Perante eles eu era um deus, mas eu estou longe de fato ser um deus. Eles então se ajoelhavam e alguns choravam. Eu ouvi eles chorando, chamando meu nome. Aquilo me deixou assustada. Por que estavam fazendo aquilo para mim? Eu não merecia isso. Eu estava longe de ser o que eles queriam que eu fosse. Nem sequer entendia o que eles eram. Eu não poderia ser isso para eles. Jamais poderia ser. Nada para eles. Anlinsley terá novamente a sua princesa, a princesa das terras de ninguém. Eu fico gelada, sem saber como agir. Eu queria chorar. Então eu somente olho para todos, sorrio e levo a mão ao meu coração em agradecimento e curvo minha cabeça levemente, igual já vi fazer em alguns filmes. Foi a única reação que eu consegui ter. Atuar, fingir felicidade. Quando o dragão se levanta e por fim fala, eu via que seu corpo tinha mais de 3 metros de altura. Ele parecia um anjo bíblico. Que comece o festival do renascer. Então ele voa em direção aos céus e se mescla com todas as cores. E todo o local ganha uma nova vida, um novo tom. Parecia que aquela bolha, aquela ilha, tudo aquilo se movia conforme ele rodava aos céus.
Um grupo de harpias começou a tocar em cima do palco, feito completamente de borboletas talhadas na madeira. Uma coreografia animada, colorida, parecendo uma gira. Era fileiras e mais fileiras, mulheres e homens indo de um lado para o outro, com suas pernas asas de cores pretas, já as mulheres em tons de círculo cromático. Era uma verdadeira dança. Eles estavam expondo as suas asas, parecia uma apresentação do Royal Ballet, uma mistura de Don Quixote com Gisele. Era uma maestria e simplesmente uma coordenação perfeita em cada um dos pés aqueles pés de pássaros. Eles sorriam com os dentes pontiagudos, os seres voavam e comemoravam e festejavam. E eu estava no meio de tudo aquilo. Eu olhava para tudo aquilo. Eu sorria, assinava, agradecia, conforme eles giravam em volta de mim. Eu via como os povos começavam a vir em minha direção, a querer beijar-me, a passar por aqueles dançarinos errantes. E eu nem sequer sabia o que eu devia falar para eles naquela situação. Quando eles começaram, então, um ser pegou a minha mão e me puxou. Ele começou a beijar-me. Eu chorando de gratidão, alguns pediam para eu trazer bênçãos a ele. Bênçãos do quê? De não morrerem? Eles já estão mortos. Eu somente dizia obrigada, obrigada várias vezes. Tentava agradecer, porém os seres começavam a vir atrás de mim e eu entrei em pânico. Eram muitos deles. Eram tantas formas que eu nunca tive contato em lugar nenhum. Parecia uma mistura de monstros de Stranger Things com RPG antigo, com dragões, fadas, elfos, ninfas, todos os seres. Eu não estava entendendo mais o que eu devia estar fazendo ali. Eu devia ser a princesa ou a deusa deles. Tentei me afastar deles, o quanto eu conseguia, mas mais e mais chegavam perto de mim. Chegou uma hora que os meus pés estavam começando a doer, naqueles saltos feitos de cascos, que começaram a ficar duros demais. Pareciam que penetravam o osso do meu pé, meu calcanhar até o meu joelho. Eu então peço uma cadeira, simplesmente falo isso. E, quase em um piscar de olhos, quatro seres se jogam ao chão e falam para eu sentar em cima deles. Eu digo que não, jamais faria isso. Seria uma desonra. Então eles começam a implorar para eu sentar em cima deles, e eu falava não. Depois de todo este acontecido, eu tento me afastar, mas um homem de pele azul e de olhos de bode começava a se aproximar de mais perto para mim. As suas mãos em tons de chocolate me prendiam e falavam: Por favor, fale algo para mim, me abençoe, eu preciso de você. Meu Deus, ele era um masoquista. Então ele dizia: Por favor, princesa, eu preciso sentir os seus pés em cima de mim. Eu preciso senti-la, me abençoe. Eu estou fraco, eu preciso de você. Conforme eu me afastava de todos, praticamente correndo daquele lugar, eu tinha que ir para longe, eu tinha que achar algum canto onde eu pudesse me enfiar e também descansar um pouco. Eu já estava de pé há não sei quantas horas. Pequenos bares. Eu me senti mais confortável, pois eu tinha sido, bom, assediada por diversos seres que acabaram de me apresentar. Um bando de estranhos que eu nem sequer tinha visto. Eu não sabia que aquilo iria acontecer. Sentada à mesa, bem agora escondida dos outros, de tão afastada que eu estava, não tinha ninguém ali, exceto eu e o barman. Tanto que quase não havia luz naquele lugar. Parece que decidiram que aquele bar seria o mais retirado de todos. Não sei o porquê. Será que havia ainda outros seres a chegarem? Oh céus, minha mente entrou em combustão nesse exato momento.
em que pensei em ter que abraçar, beijar, abençoar mentirosamente cada um dos seres que chegariam até mim. Joguei meus sapatos em cima daquela mesa, daquele balcão de madeira talhado, com diversas e diversas nuvens de fumaça. E se eu estivesse em outro momento, sem dúvida esses sapatos que tinham me machucado não teriam sido um fardo, e sim algo semelhante a uma bênção, pois eles eram realmente lindos. Uma festa animada, povos animados, e tinha tudo que alguém poderia desejar. Eu teria amado aquilo em outras circunstâncias. Eu estava de braços cruzados, emburrada, naquele canto. Quando eu reparo o bar novamente, estava ali, cheio de bebidas. E eu, apesar de ter provado uma delas, não gostado muito, admito que o fato de ser uma bebida forte me deu um certo apetite de querer prová-la de novo. Eu então sinto uma das pétalas que tinham em meu pé, presa ali, naquela grama de algodão. Ela ficou ali, presa, e agora manchava ele de um tom rosa e escuro. Aquilo não fazia a menor diferença. Aquilo parecia sangue pintado no meu pé, um sangue humano. Mas agora eu não tinha mais aquela cor. Eu não poderia então dar a desculpa de que eu havia me machucado e precisava voltar para a vila e ficar sozinha. Ficar sozinha. Agora eu entendi por que Black ficava afastado de todos eles. Eles eram sufocantes demais para se lidar o tempo todo. Então, o que eu tinha que fazer para voltar para casa? Aquela pequena casa solitária ao no meio daquela vila cheia de seres, agora vazia. Seria um conforto estar lá. Curvada, então, agora eu estava prestes a encher a cara, igual uma lady, igual a rainha, igual a deusa, igual a princesa, igual o coração cheio de vida que tinham me chamado há pouco tempo atrás. Jane tinha me oferecido aquele licor feito de urina de diabrete. Eu nem sequer sabia o nome daquilo. Mas, mesmo assim, eu iria tentar pedir o mesmo. Já que era forte, iria subir a cabeça rapidamente. Eu então chamo o barman, que era um ser enorme, grande, parecendo realmente um segurança de um bar chique, com a cabeça raspada e com a pele de um tom que eu não saberia descrever. Era meio vermelho, rosado, não sei ao certo, mas era um tom que parecia um pimentão juntamente com turquesa. Se eu tivesse que descrever, ele tinha unhas muito escuras, dentes gigantescos que saíam de suas bocas. Sim, bocas, ele tinha duas, uma em cada lateral, duas línguas e quatro pares de olhos. Eu bato na mesa e falo para o moço que queria 5 das bebidas mais fortes que ele tivesse. Ele então levanta as sobrancelhas. Bom, a pele de onde devia ficar as sobrancelhas, pois ali só tinham algumas manchas que representavam o que poderia ser talvez um cabelo. Tinha uma enorme cicatriz passando em seus olhos, em forma de X, cortando parte de sua boca. Então ele falou: Como quiser, princesa. Eu percebi, o rosto inteiro daquele ser se abria, dependendo do momento, e aquilo me deu mais medo, mas não liguei. Afinal, se ele estava ali cuidando de um bar, ou ele era completamente inofensivo, ou então ele poderia me matar, ou me comer. Ele então coloca 5 copos cheios de cores diferentes. Teve a amarela que Jenny me apresentou, mas também tinha azul, tinham 2 vinhos e um vermelho tão denso que parecia sangue. Aquele foi o que mais me apetitou, pois agora
com esta fome demoníaca que eu carregava. Eu então logo começo a pegar cada um dos copos e antes de levar à boca, eu falo: Este é por Paul. Eu espero que quando você morra, meu amigo, você venha para este reino de criaturas doidas. Venha e seja meu amigo novamente. Eu estarei esperando por você, por toda a eternidade, se for necessário. Então eu viro o copo de tom amarelo. Eu sei que ele teria gostado daquilo também. Esse é para a Ingrid, aquela vaca. Ela precisa urgentemente de terapia e de remédios controlados, porque ela é mais louca que eu. E eu viro novamente agora o copo de tom azul. Essa é pela minha casa. O fato de que eu nunca mais irei pisar nela novamente. E eu virei o outro copo. Este é pelas livrarias, pela internet, pela vida social com gente viva, de fato. E eu virei de novo. E agora só sobrava o copo vermelho de líquido denso. E esse, eu disse meio zonza, é as praias, as minhas festas, as drogas. Eu vou sentir muita, muita falta de cada um de vocês. E eu virei, mas não consegui tomar o copo inteiro, porque aquela bebida era muito forte. Então eu decidi fazer uma outra homenagem. E esse restante é para cada um dos paus e bucetas que eu já lambi, que eu já sentei. Isso é por todos aqueles estranhos que já fizeram parte da minha vida. Eu amo vocês, mesmo não sabendo o nome de metade, lembrando da outra metade. Então, eu terminei de virar o copo. Estava prestes a pedir mais bebidas, quando eu vejo que não tinha mais copos cheios ali. Então eu falei novamente para aquele barman assustador. Ele se aproximou limpando copos de vidros com um pano branco. Peço a ele que traga mais bebidas diferentes, qualquer uma agora. Ele assente e nem sequer faz um olhar preocupado com aquela variedade de olhos. Quando ele volta, agora carregava com ele não só copos, mas também pequenas garrafas, como se fossem únicas. E eu começo a beber logo direto dos gargalos, dos pequenos gargalos, enchendo meus copos atrás de copos. Agora cada uma de vocês, lindas e gostosas, eu dedico ao dia em que eu fui útil, útil na terra, útil a mim mesma e não um fardo. E eu começo a virar os copos e mais copos um atrás do outro, sem ligar para o que estava vendo. Minha visão começa a ficar novamente embaçada. Aquilo realmente subiu muito rápido à minha cabeça. Aqueles líquidos eram feitos de magia. Eu tinha que pensar nisso. Não eram como margueritas, ou até mesmo vodka ou cachaças de bambu, ou qualquer outra coisa que eu já tinha tomado, seja Blood Mary ou até mesmo Sex on the Beach. Não era igual aquilo. Aquilo lá parecia parecia viciante, eu queria mais. Então eu comecei a tomar cada vez mais e mais daquelas bebidas gloriosas. Deus dos céus, essas pérolas estavam escondidas em Priembe e eu não sabia disso. Eu devia ter tentado procurar por elas. Me sirva mais, eu falei para o garçom, levantando a garrafa. O líquido amarelo já tinha ido embora. E ele aparentemente tinha sido feito em Orlinsley, em Priembe. Ah, Orlinsley, Priembe, nomes de merda. Eu pensei comigo mesmo. Certeza, majestade? Então pergunta ao barman. E eu falo, eu sou a sua princesa. E eu mando aqui. Eu dou um soluço. Me sirva como desejar, minha princesa.
Então ele começa a trazer mais copos e copos, retirando os que eu já tinha bebido. E agora eu fui bebendo mais devagar, mas eu não parava de beber. Não sei quanto tempo eu tinha ficado ali. Eu nem sequer mais conseguia ouvir as músicas. Não sabia quem estava dançando, mas eu conseguia ver o que pareciam ser água dançando, silfes talvez. Sei lá o que era aquilo. Ah, pareciam estar comemorando uma rave. Uma batia cabelo igual uma drag queen. Inclusive, eu ensinei isso a algumas ninfas que queriam fazer isso igual, conforme passavam ali e admiravam. Eu tinha parado elas e dito: eu sei como fazer isso, quer que eu ensine? Logo, elas concordaram comigo e ao mesmo tempo ficaram hesitantes porque eu era a princesa deles. Mas ainda assim, eu as ensinei. Logo elas saíram correndo para se divertir à festa e se esqueceram de mim. Como espetinhos. Espetinhos. Aquilo seria uma boa ideia. Eu queria espetinhos. Ah, na Noruega tinha ótimos espetos de peixe. Eu fiquei me lembrando disso. Nunca mais eu sentiria aquele gosto. O gosto de comida de novo. Comida humana. Agora era comida de demônio. Todos os dias. Por que eu pensei em espetinhos? Espetos? Hum, eu puxei vários seres para eu puxei vários seres que estavam passando para começarem a dançar comigo em uma roda, igual eu tinha visto nos filmes que eles já haviam feitos. Alguns ficaram extremamente desconfortáveis, mas eu nem sequer liguei. Então alguns outros pegaram e me puxaram para onde a festa estava acontecendo de fato. Falaram: vamos conosco. Você vai se divertir mais lá. A música está mais alta, tem mais comida. Então eu vejo, de fato, eu sabia de onde vinha meu pensamento de espetos. Havia diversos espetinhos ali, colocados em bandejas, de vegetais, frutas, carnes. Eu queria comê-los, eu queria comer de todos eles agora. E então eu vou correndo até a mesa e começo a pegá-los felizes. Eu beijo ele, sinto o seu cheiro. E então levo à minha boca. Eu não senti o gosto. Só eram bonitos, mas não tinham gostos para mim. Mas todos os seres estavam dançando felizes. Então eu larguei o espetinho em qualquer lugar, sei lá onde estava, e eu comecei a dançar novamente roda, aquelas danças celtas ou nórdicas, ou seja lá o que era aquilo, aquela mistura de passos divertidos que todos giravam e dançavam, pulavam, festejavam. Uma ninfa de cabelos brancos passou por mim e ela me chamou muito a atenção. Eu fiquei fascinado pelo tom de sua pele. Ela parecia ser feita de água. Mas então, observando, eu vi que ela foi andando até a direção de um vulto preto. Não, não era um vulto preto. Era ele, Black. Ele começa a conversar com aquela ninfa. Admito, uma pontada bateu em meu coração. Eu não sabia o que era aquilo. Bebida falando mais alto. Talvez fosse o calor na minha intimidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando naqueles dois junto comigo. Isso nunca iria acontecer. Eu então fui indo em direção a eles, fazendo uma dança do ventre. Uma coisa bem ridícula, creio eu, mas eu não estava nem aí. Assim que eu me aproximo, eu passo os braços ao redor da cintura magrela de Black e a ninfa se curva, como se estivesse desconfortável, e Black olha para trás. Miss Hyde, diz ele num tom de surpresa. Eu dei um oi estendido e enrolado para ele. Chego mais perto da ninfa, e então eu digo, sem nem sequer ligar para o que ela iria achar de mim. Olha,
Esse garoto aqui parece um esqueleto sem roupa, mas amiga, o pau dele é uma delícia. Eu então ergo o que parecia ser uma garrafa que eu nem tinha noção que estava em minha mão em todo aquele tempo. Eu indico para ela, para você ter uma ideia, é parecido com isso aqui. É uma maravilha. É quase como então eu sinto vômito na minha boca e eu me viro e começo a colocar um líquido verde para fora. E então eu paro, simplesmente levanto um pouco mais a garrafa e digo: é como isso aqui, é como essa garrafa. E eu volto a vomitar. A ninfa olhava com cara muito assustada para mim, enquanto eu vomitava aos montes numa árvore. Essa árvore estava ali? Quando eu vejo, atrás dela tinha uma pequena garotinha de cabelos cor de rosa e orelhas tão longas quanto a da mãe, com uma pulseira enfeitada como se fosse um chifre. Oi, pequena. Tento chegar mais perto dela, mas ela vai para trás das saias de sua mãe, as saias flutuantes. Mira, poderia me dar licença? Eu tenho que. Eu tenho que. Então eu sinto alguém me puxando abruptamente para o canto, falando assim: o que você pensa que está fazendo? Então eu olho. Black estava me levando para longe daquelas duas. A minha visão estava muito borrada para eu conseguir ter noção alguma do que estava acontecendo. Ele me levou novamente para o meio daquelas rochas. Ele estava tão lindo no meio de toda daquela multidão, daquela noite artificial que os unicórnios tinham feito, que nem sequer eu tinha percebido. Eu me avancei para cima dele, para um beijo. Ele estava brilhante, e geralmente ele era escuro. Ele não retribuiu, ficou com os lábios fechados, e eu me afasto com isso. Eu vejo seu olhar, era uma mistura de nojo e raiva. Essa calcinha que eu tô usando não tem fundos, sabe? É só, é só eu abrir a perna e você pode meter em mim. Ele se afasta e diz: eu não vou tocar em você. Não agora e provavelmente nunca mais. Eu sei como roupas funcionam, tá? Não precisa me explicar. Ele começa a me puxar para dentro das suas sombras. Eu tento me soltar, dizendo que agora eu não queria ir embora. Agora eu queria ficar ali e me divertir, igual todos estavam fazendo. Então ele me diz: você está passando vergonha. Vamos embora. Aquele, porém, eu tentei ficar longe dele, desvencilhar de suas mãos. Porém, logo eu senti aquele balanço horrível, aquela pressão contra a minha cabeça. Quando eu vejo, eu já estava no começo da ponte de onde eu morava. Aquela mini casa com comidas de pote me esperavam. Não preciso que alguém cuide de mim. Me leva de volta. Me leva de volta para aquela festa. Eu quero me divertir. Eu estava gostando, Nádia estava cuidando de mim. Você é nossa princesa. Não pode ser vista assim por ninguém. Deve ser polida, sempre respeitada. As pessoas iriam falar horrores. Não iriam mais respeitar Nádia. Não iriam respeitar Jane se te verem assim. Se limpe, se comporte. Eu logo voltarei. Vá para casa. E então, se estiver tudo bem, eu te levo de novo para a festa, para aquele festival maldito. Mas ao menos limpe a merda do vômito que agora tem em você. Talvez se seu pai te vir assim, Taylor, ele vai botar a culpa em qualquer um dos seres, menos em você. Vai para casa. Eu tenho que voltar, levar as duas ninfas para seu reino. Aquela ninfa.
Ah, que conversava, eu falo meio lesada. Sim, ela precisa ir para casa. Sua filha está com sono. Eu vou levá-las e eu volto para cá. Quando estiver sóbria, eu espero que essa bebida passe logo. Então não tenho tempo de falar nada para ele, quando Black some na escuridão da vila, me deixando sozinha. Estava de noite, de fato de noite. Não era magia aquilo, era tarde, o que representava meio-dia, talvez. Não tenho tempo. Eu simplesmente me virei e voltei a andar, meio tonta, sem conseguir colocar um pé na frente do outro. Não havia nem sequer uma alma, não havia nem sequer um grito, nada ali. Não tinha ninguém, somente eu, sozinha, de novo. Nos filmes de terror, se fosse a ocasião, facilmente alguém poderia aparecer e tentar me matar, mas aquilo não era um filme, mas eu queria que aquilo fosse um filme. Eu acho que nem mesmo bêbada agora eu conseguia acalmar a dor que eu estava sentindo. Eu bebo mais um pouco daquela garrafa que pelo jeito não saiu da minha mão em nenhum momento. O líquido estava ali, já quente, não era mais reconfortante, queimava quando eu bebia. Cambaleei, cambaleei, me segurando no corrimão daquela ponte, rezando para ele não ceder com o meu peso para eu cair para o outro lado, para aquele lago onde também tinham diversas e diversas casas, naquele rio cristalino. A garrafa de bebida já estava praticamente vazia na minha mão, quando eu estava perto de casa. A vila estava sem nenhum ser na rua. Era a inserção da noite, falsa, fria. Cada batida na minha pele fazia arder aquele ar que transparecia. Era calmo, apesar de tudo. Eu ouvia meu coração batendo, minha mente gritando. Eu começo a ouvir alguém andando atrás de mim. Eu finalmente estava feliz. Black tinha voltado. Eu poderia tentar me desculpar com ele, mas eu não conseguia virar minha cabeça direito sem quase cair no chão. Então eu esperei, continuei andando, não me importando, pois facilmente poderia talvez ser outra criatura que, assim como eu, estava voltando para casa mais cedo. Casa. Eu queria ir para minha casa agora ou eu queria curtir uma ressaca? Comer como um animal novamente dentro de uma cozinha minúscula. O som andando atrás de mim fica cada vez mais baixo, como se tivesse começado a se dispersar. Eu olho para trás e eu vejo como um completo reflexo. Ver se poderia de fato ser Black que estava se aproximando. A sombra estava realmente escura. A pessoa parecia se misturar com a noite. Só para garantir que eu não caísse no mar, talvez, eu me segurei conforme eu girava. Nádia estava me acompanhando. Aquilo era mais calmante. Saber que, não morreria hoje. Ignorei o arrepio que subiu na minha espinha e tentei chamá-lo. Venha, venha, por favor. Eu acho que eu não consigo andar. Eu falei, seja lá quem fosse, Nádia ou Black. Ah, por favor, me ajuda a chegar à minha cama. Quando eu percebo, eu senti algo sendo enfiado em mim. Algo pontudo, algo que adentrou o meu corpo. Eu então senti um feixe de sangue passando pela minha garganta, que escorreu pela minha boca. E então a minha visão começou a voltar. Pareceu que a adrenalina bateu ali. Ali nas minhas veias, eu consegui ver aquela escuridão, aquela sombra. Não era Nádia, não era Black, era Jack, somente Jack. Seu corpo estava de um modo muito diferente, sendo que metade dele era mais uma semelhança com vários e vários braços vermelhos e sombras escuras. Aquela faca se contorceu dentro de mim
Faca? Não, não era uma faca. Era sua própria mão, em forma de um espeto, que me furou inteira, abrindo um buraco em meu estômago. Ele me empurrou com força, me fazendo bater no chão. Eu caí e então ele tirou aquela lâmina afiada de dentro de mim. Meu chão, o sangue começou a manchar o chão, indo quase até as pequenas casas que tinham abaixo do rio. Hora do acerto de contas. Ele então cospe no chão. Princesa. Eu estava prestes a perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas ele simplesmente invoca o que parecia ser um bengala, alguma coisa, e ele começa a me bater. Me bater e me bater. Eu tento me levantar, mas eu caio de novo porque ele pega a garrafa e quebra em minha cabeça. Você gosta de beber, então beba. Então ele abre a minha boca e coloca cacos de vidro dentro dela, afeixando. Engola! Ele gritava e voltava a me bater. Jack, pisando agora sobre mim, chutando meu rosto, onde tinha me enfiado aquela lâmina, ele segurava-me com força, me batia no chão. Eu sentia meu corpo ficando cada vez mais fraco. Eu tentei fazer alguma coisa, tentei tirá-lo de perto de mim, mas ele me socava, me batia, me esmurrava. Minha garganta começou a doer, porque eu senti que o caco de vidro estava descendo perante ela. Isso é porque o seu querido pai ter ameaçado minha amiga, meu irmão, minha madre. Então ele pega e aperta o meu pescoço com um caco de vidro que havia ali, que estava parado, metade engolido. Ele me bate novamente e eu sinto minha mandíbula trincar com a força do golpe. Ele então sobe em cima de mim e começa a apertar o meu pescoço fortemente, começando a falar conforme ele não só socava a minha cara, mas também apertava o meu pescoço com uma força absurda. É isso que você merece por ter aberto a tua boca maldita. Então ele cospe em mim de novo e me bate com cada vez mais força. Meus olhos, eu já não conseguia ver mais nada. Minha visão estava manchada de sangue. Eu não conseguia falar, eu engasgava. Então ele me soltou e ele ficou novamente em pé, observando o que ele tinha feito. Ele começou a me chutar novamente, chutar o meu machucado. E então ele pegou e formou uma lâmina novamente com sua mão e enfiou dentro de mim, em outro local, que simplesmente me fez quase gritar de dor, se é que eu conseguia gritar agora, pois nem sentir minha garganta eu conseguia. Eu tentei dizer a ele que eu não fiz nada. Palavras muito doloridas saíam de dentro de mim. Eu tentei dizer, eu juro, não falei nada para ele. Não falei nada. Eu sentia as lágrimas correndo de meu rosto. Lágrimas salgadas, mas que doíam conforme saíam, pois meu rosto estava completamente machucado. Jack agora estava prestes a de fato me matar. Eu sentia aquela lâmina escura que ele tinha formado com sua mão, perto de meu pescoço. Ele iria cortar a minha cabeça para garantir que eu morresse. Jack estava ali e ele tinha se abaixado e sussurrou para mim nos meus ouvidos: Morra, sua imunda. Você nunca mereceu o que teve. Nunca. Ele se levanta novamente e joga os braços para trás, para tomar mais impulso para enfim me decapitar, para me matar. Venha, venha, doce morte, me leve daqui, me tire daqui, por favor. Naquela altura eu já não estava mais sentindo nada, eu só rezava para que aquilo acabasse, pois parecia que a dor tinha se tornado minha amiga naquele momento. E então Jack viu que eu tentava dizer alguma coisa. Então ele grita: Isso, implore, implore por sua vida, sua. Então ele bate de novo no meu rosto. Uma curva fica minha visão
que agora já era turva, dessa vez foi perdida. Eu não conseguia mais enxergar nada. Começo a sentir que ele estava me arrastando para algum outro lugar, como se ele quisesse me jogar em algum lugar, quisesse me levar para algum lugar, como se fosse num verdadeiro sequestro, um sequestro horrível e doloroso. Eu tento lutar e para ficar longe dele. Tento fazer com que minhas mãos, que não estavam tão prejudicadas com os seus socos, mas apesar dos chutes que ele me deu, fez o meu braço se quebrar. Tentei chegar até uma parede para me levantar, para tentar dizer alguma coisa, para tentar pegar algo para me defender, mas eu somente fiquei ali, jogada na pedra fria, com um braço esticado e dolorido. O chão agora, que estava tão molhado por conta da umidade da noite tardia, estava completamente espalhado em meu vestido manchado de sangue, meu sangue escuro e fedorento. Meus olhos doíam, meu coração doía, meu corpo doía. Tudo era um borrão escuro. Eu sabia que aquele cheiro, eu senti alguma coisa diferente naquele momento. Então foi quando eu percebi. Eu fui jogada de algum canto para escanteio. Eu bati em uma parede. Não sabia onde eu estava por conta da dor e por conta que não enxergava nada, mas eu sentia aquele cheiro. Então eu ouvi, parecia que haviam duas pessoas brigando lado a lado uma da outra. Então eu ouvi a voz dele, a voz de fato de Black. Estava ali, batendo nele, no próprio irmão, em Jack, para me defender. Eu não conseguia identificar o que eles estavam fazendo, mas eu sei que foi muito rápido, pois eu ouvi algo se quebrando. Um osso, era osso, era um chiado de osso quebrando, um chiado de dor, um grito de dor que percorreu toda a minha audição, que agora minha cabeça que doía, que simplesmente não estava aguentando mais nada, nem sequer o peso do meu próprio corpo. Uma brisa de ar quente veio até mim, como se fosse um vento me alertando para eu correr, para, para que eu conseguisse levantar de algum jeito. Nessas horas eu realmente rezava para que o que falavam de mim fosse verdade, a princesa indomável, a princesa das terras de ninguém, que eu fosse de fato indestrutível. Mas eu não conseguia. Quando eu percebo, algo se abaixou perante mim e tentou me tocar. Talvez fosse Jack, querendo-me de fato acabar com o que começou. Mas eu sabia que não era ele, porque ele tinha um cheiro diferente. Ei, ei, disse Black, meus ancestrais. Eu saí daqui por. Meu Deus, foi simplesmente o que ele falou. Então eu senti a pressão na minha cabeça, me levando para outro lugar. Ele me levou pelas sombras, pois ali ele tinha controle do que acontecia. Ele estava me levando para casa. Afinal, era para lá que eu queria ir, para casa. Eu de fato agora estava com alguns cacos de vidros na garganta, sei lá como isso iria sair de mim. Beck então passa pela porta, me levando para dentro, me dando apoio pelo meu corpo, que me carregava em seus braços. Me perguntei como que ele conseguia, já que ele era tão magro. Quando entramos, a magia logo faz com que as velas do cômodo se acendam e tudo começa a ficar quente. A lareira de metal, que jurei não estar ali antes, apareceu. Black então me levou para um pequeno canto, para o meu pequeno sofá, e me deita nele. Ele fica de joelhos no chão, e então fica perto de mim. Me pede licença, então, e enfim começa a desfazer as amarras do meu vestido. Ele começa a me deixar exposta naquele lugar.
Agora eu estava completamente nua e exposta perante ele, toda machucada, cheia de roxo. Eu conseguia sentir os hematomas na minha pele. Eu solto um protesto de dor quando seus dedos finos e frios passam pelas feridas abertas. Pelo jeito, aquelas facas que Jack havia enfiado em mim tinham sido de fato profundas, mas não o bastante para me matar, pois o sangue somente escorria e manchava o meu sofá. Nada que fosse tão ruim ao ponto de me matar. Vai melhorar, ele me disse rapidamente. Você tem o dom da cura. Lembre-se disso. Vai melhorar rápido. Vou preparar um banho para você. Eu sinto muito, ele dizia. Parecia que estava prestes a chorar, encostada no sofá, afagando meu rosto completamente machucado. Ele começa a ir em direção ao banheiro, e é quando eu sinto na minha garganta aqueles cacos de vidros que eu tinha engolido. Eles de fato tinham feito um percurso que não deviam, pois então eu começo a querer vomitar. E é assim que eu faço. Quando eu vejo, meu corpo então inteiro se vira de solavanco para o lado, e eu começo a vomitar cacos de vidros com sangue e o que pareciam ser pedaços do meu próprio corpo, do meu interior. Eles vieram com toda a força, juntamente com o restante de bebida e até mesmo comida que eu tinha ingerido. Ficaram todos ali, espalhados pelo chão. Eu fiquei ali na mesma posição, sabendo que talvez eu poderia vomitar mais. Não sei o quanto de vidro ainda tinha dentro da minha boca, mas eu sentia que alguma coisa ainda machucava. Então, quando ele sai do banheiro, ele olha para o chão completamente sujo e vê o que tinha acontecido. Eu conseguia saber que Black estava com raiva, porque parecia que o clima do ambiente tinha mudado, conforme os sentimentos dele mudou. Eu já volto, disse ele rapidamente. Ele entra nas sombras, pois eu sei que agora eu estou sozinha. A casa piava e ardia com a solidão. Eu tentei respirar fundo, mas respirar doía e ardia. Minha garganta carregava algo agudo e meus pulmões falavam cada vez mais altos. Eu sinto as lágrimas percorrerem o meu rosto, aparecendo em meus olhos, limpando um pouco do sangue que tinha ali, mas eu sentia que parecia que minha pele já havia coagulado e formado crostas ali. A bainha do meu vestido, tudo estava ali jogado no chão. Estava completamente sujo, manchado. Eu estava machucada por inteiro, com feridas abertas. O que seria de mim? Tomara mesmo que eu tivesse o dom de me recuperar mais rapidamente do que uma mera mortal. A dor que preenchia meus músculos, eu queria conseguir lidar com ela. Eu queria tentar fazer alguma piada para aquilo melhorar o meu desconforto. Eu queria chorar, ficar em posição fetal. Eu tentei passar a mão pelo meu braço, ou até mesmo levar até onde meu corpo jorrava sangue, mas eu não conseguia. Quando eu percebi, Black estava de volta e parecia não estar sozinho. Parecia que tinha outra coisa com ele, outro ser. Então ele fala: Minha princesa, ele diz calmamente. Trouxe outra pessoa comigo, por favor, dê permissão para ela entrar. Eu faço que sim. E uma pequena mulher então logo vem correndo em minha direção. Era muito pequena para ser um ser normal. Ela parecia ser um doente, fada, não sabia dizer ao certo, mas era uma criatura deveras pequena. Pelo jeito, era baixa, de fato, magra também, pois quando tocava em mim, eu sentia mãos pequenas como se fosse de uma criança. Então, ela começa a fazer diversas coisas. Eu ouço barulhos e mais barulhos sendo retirados de dentro do que parecia ser uma bolsa. Eu não sabia o que ela estava pegando, nem sequer conseguia ver.
Ela então começa a avaliar todo o meu corpo. Ela então olha para Black e fala: Saia daqui, agora, jovem. Ele então se vira e vai para longe. Não sei para onde, minha casa nem tem tanto espaço assim. Ela então tira completamente minhas vestimentas, me deixando nua, exposta ali naquele sofá. Antes só de roupa íntima, agora nua ali, à frente de uma criatura que eu nem sequer conhecia, somente sabia o nome. Melanie. Seja bem-vinda, Mel. Eu tentei dizer, mas eu não conseguia. Black simplesmente ficava ali, levando cada vez mais e mais ansiedade pela minha casa. Era fácil de sentir isso. Já Melanie tinha algo calmo junto com ela. Ela começava a passar a mão perante minhas feridas e avaliava cada uma delas. Senti até mesmo quando ela enfiou sua pequena mão dentro do machucado que eu tinha, parecendo fazer um pequeno Papa Nicolau dentro da minha ferida. Eu achei aquilo muito estranho, admito. Ela analisou até onde ela ia, tentou sentir se tinha pegado em algum ponto vital, então atirava rapidamente, pegava e jogava alguma coisa dentro da ferida que me fazia gritar, me fazia urrar de dor. Parecia que estava jogando sal dentro de mim. Então, logo eu sentia ela passando alguma coisa muito quente e que queimava minha pele, mas ao mesmo tempo era frio, como se fosse gelo, como se fosse queimar a minha pele com gelo, mas ao mesmo tempo era diferente. Ela então logo avaliava meus outros ferimentos, outros machucados que eu tinha. Ela pegou e abriu os meus olhos, retirando as crostas de sangue que estavam ali. Ela olhou para dentro e viu como as minhas pupilas estavam, até mesmo como estava completamente sujo. Ela pegou um líquido que tinha dentro de um pequeno frasco e jogou dentro dos meus olhos, sem ligar para o que eu estava sentindo, completamente ameno aos meus sentimentos e até mesmo à minha dor. Parecia uma heroína de guerra. Ela, pelo jeito, já havia lidado muito com seres como eu, ou pelo menos, ou até em tal situação. Ela limpou todo o sangue que tinha ali, passando algodão e até mesmo tecidos limpos e muito aveludados. Tirou as crostas dos 2 olhos e até mesmo limpou toda a minha pele, e agora eu conseguia ver. Melanie era uma pequena criatura de verdade. Era como se fosse. Ela era uma fada, mas era uma fada mais alta do que as outras. Não era pequena como um vagalume ou até mesmo um pássaro. Era maior, tinha quase 1 metro de altura e, ao mesmo tempo, tinha um pequeno vestido branco junto com ela. Ela tinha olhos completamente escuros, chifres roxos e uma pele em tom azulado, como se estivesse doente. Mel me avaliou e passou e cobriu e limpou todos os meus machucados. Onde ela tinha jogado o que parecia ser sal, agora eu consegui enxergar. Era uma vasta pomada de ervas, cheia de diversos ramos e diversos grãos diferentes. Estavam ali dentro, parecendo cicatrizar a minha pele machucada. Ela tirava de dentro, limpava, jogava de novo e eu sentia mais dor. Ela me pedia para abrir a boca para poder avaliar o que tinha lá dentro. Então assim eu fiz. Eu abri a boca, mas pelo jeito não bastante, pois ela forçou para abrir mais ainda. Ela começou a retirar cada um dos cacos de vidros que tinham ali dentro, com uma pequena pinça, e depois lavava minha boca, tirava tudo que tinha lá, pegava agulhas e começava a costurar os machucados que tinham ali. Iam pelo jeito por toda a minha bochecha. Ela realmente tinha bastante estômago para estar fazendo aquilo. Black estava andando de um lado para o outro na minha casa e eu queria muito gritar para ele parar, mas Melanie não ligava para ele, somente queria fazer-o melhorar. Ela cuidou de mim até que eu estivesse intacta. Ela se levantou. Ela estava abaixada de fato, mas somente um pouco para ficar à minha estatura, a estatura do sofá. Ela então olhou para mim em partes orgulhosa da sua rapidez para curar os meus machucados, para fazer, para estancar o sangue, para fazer os curativos. Seus olhos brilhavam
em tom azul, mesmo sendo pretos. Ela quebrou algumas costelas, perfurou um pouco seu pulmão, mas somente na parte inferior, não muito principal, logo foi coagulado. Ela trincou os ossos da coluna, mas consegui os arrumar. Os machucados superficiais vão melhorar logo. As duas apunhaladas que ela levou, provavelmente 2 dias para se curarem. Pode demorar a noite inteira até que ela de fato esteja bem, mas vamos rezar para que ninguém saiba disso. Espero que você melhore, princesa, disse por fim. Nel não falou mais nada, simplesmente saiu porta fora, me deixando sozinha. Mas assim, mas antes de tudo, antes de ir embora, falou: Não se esforce para nada. Pense no que quer falar. Eu vou conseguir ouvir. Ela então estende a mão para mim e eu me senti que conseguiria dizer qualquer coisa para ela. Então eu digo a ela: obrigado por tudo. E dessa vez foi uma gratidão verdadeira e não falsa ou mentirosa, igual eu tinha dito antes para todos os outros seres. Ela começa a dizer palavras na minha cabeça, como se fossem uma prece ou então uma magia. Ali, as duas coisas eram unidas, eram únicas. Banho. Quero que o seu amigo prepare um banho para você. Vai aliviar a dor. Vou deixar ervas para que ele possa misturar juntamente com a água para cuidar de você. Precisará manter sempre os seus ferimentos limpos e os curativos trocados a cada 6 horas. A senhorita vai fazer isso por mim? Eu pergunto em sua mente. Sinto muito, mas não. Só vim aqui como um favor a Black. Hoje está sendo o dia de comemorações, princesa. Eu simplesmente fiz o que eu tinha que fazer como dever de curandeira desta vila. Por isso, tenho que falar. Durante o voo do pássaro de fogo hoje à noite. Não terei como ficar a noite inteira. Talvez em outro dia, se não melhorar durante esta noite, irei fazer seus curativos e até mesmo limpar e cuidar de você com toda alegria, mas perante as festividades, infelizmente, não terei como fazer isso. Mas sei que Black não hesitará em ficar cuidando de você, se você pedir. Muito obrigado por ter vindo cuidar de mim. Ninguém fez isso por mim aqui. Fez sim, ela disse. Irei deixar alguns chás para você poder tomar durante a noite e até mesmo a semana para que você melhore da sua dor. Caso sinta algo mais, fale para Black. Ele vai vir me alertar imediatamente. Irei vir ver como você está após o meu discurso para ter certeza de que você ficará bem durante esta noite. Se for necessário, ajudarei Black a dar banho em você, mas creio que você recusará, por conta que, bom, eu entendo, eu digo para ela. Obrigado novamente. Coma, apesar de talvez não conseguir mastigar, faça alguma coisa para você comer, algo líquido e nada quente, somente gelado. Se banha e durma. Durma o máximo que conseguir. O sono vai trazer a sua recuperação, tudo o que você precisar. E é bem provável, princesa, que o que houve com você vai afetar a terra, ela disse. Mas vamos rezar para que seja em uma curta distância. Torcemos para que torcemos para que seu ferimento não corra por toda a terra, pois se fizer isto, iremos estar lidando novamente com a ira de Raum, e não estamos dispostos a fazer tal coisa. Talvez até mesmo Nadia vai querer fazer alguma coisa com não somente Jack, mas talvez a vila. Eles jamais fariam isso, eu digo. Nunca se sabe, minha princesa. Somos seres, mas ainda assim fomos criados como os humanos. Somos semelhantes a eles. Alguém vai falar isso para a Jane? Eu pergunto. Se você permitir, princesa,
Creio que sim. Não digo mais nada. E enfim a jovem, pequena ninfa vai embora, fechando a porta e sumindo. Não sei como ela faria para voltar ao festival, mas ela se foi. Novamente, eu então sinto o cheiro de flores e Black aparece da cozinha. Ele estava mordendo a ponta de seus dedos, parecendo que roía as unhas, ou pelo menos o que tentava roer, porque ali já não tinha mais nada. Eu até conseguia ver pequenos pontinhos de sangue saindo de seus dedos. Ele vem até mim e se ajoelha e olha para todos os meus machucados. E então diz: Isso é culpa minha. É culpa minha, você tá assim. Mas eu tento falar: Não é culpa sua. Mas nada sai da minha voz. Eu não conseguia dizer isso na mente dele. Então eu simplesmente fechei meus olhos e tentei fazer que não com a cabeça. Ele chorou bem baixo, ao ponto de que parecia quase não saber se ele estava chorando ou somente soluçando. Mas eu sabia, pois lágrimas salgadas escorriam pelos seus olhos. Eu queria poder estender a mão e limpá-las, mas eu não conseguia fazer isso. Então ele me Ele me ajuda a me levantar e me levar para o banheiro, apesar de eu estar ainda com os curativos recém-feitos. Eu sabia que ele iria querer me fazer dormir o mais rápido possível, já que ele entendia a importância de tal ato. Ele então me ajuda a entrar dentro da banheira e coloca a água para escorrer para dentro. Juntamente ele sai e vai pegar as ervas que tinha deixado em cima do balcão. Eu gruno de dor quando ele volta e joga as ervas dentro da água. Aquelas ervas pareciam conter sal, pois ardiam nas minhas feridas, mesmo que superficiais. As que eram mais profundas doeram ainda mais. Será que ele sabia fazer os curativos igual o Mel tinha pedido? Eu torci para que sim. E então ficamos ali, sem dizer nada. Ele simplesmente ficou passando a água, cheia de folhas e esverdeada em todos os meus ferimentos, com uma bucha muito macia. Limpou meu rosto, meu cabelo, tudo. Até mesmo onde eu não queria que ele tivesse passado a mão, ele passou. Ele então me banhou, me limpou. Pelo menos tirou todo o sangue seco que ainda tinha no meu corpo, deixando ali na água escura, e as cascas de sangue se dissolveram e mancharam a água. Eu sei que ele queria muito tirar toda aquela água da banheira e encher de uma nova, porque seria algo que eu faria. Ficar boiando na própria sujeira não era algo divertido. Você está ficando limpa, se acalme. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Balanço a cabeça. Então ele vai até o armário e abre a porta, pegando uma toalha e andando até mim. Ele então mergulha embaixo da água, deixando meu corpo todo submerso àquela toalha agora completamente úmida de ervas, como se estivesse me cobrindo. Ele fala: Fique aqui por algum tempo. Isso vai fazer uma concha em você. Vai te ajudar. Então ele sai de dentro do banheiro e vai para fora. Houve um momento em que eu não sabia o que estava acontecendo. Meus olhos estavam fechados e eu já estava quase dormindo imersa naquela água. Quando novamente a porta volta a se abrir e Black passa por ela. Agora ele estava diferente, com uma aparência diferente e até mesmo com um olhar diferente. Ele tentou me ajudar a me levantar, meio atrapalhado, mas enfim conseguindo, e me levou até o box, tirando a toalha encharcada de em cima de mim. Ele fez com que a água escoasse daquela banheira de cobre e fosse ao longe. Ele me ajuda a entrar dentro do box para de fato me limpar agora das ervas que estavam pregnadas em meu corpo. Ele abre e deixa a água quente correr por todo ele. Vi que os curativos se soltaram levemente, mas ele não hesitou em falar.
Eu logo irei fazer novos em você, para você ficar novinha em folha. Quando eu saio do banheiro, ele novamente me ajudou a me enrolar numa toalha, me secou e, enfim, me levou pelas sombras para o meu quarto, para cima das escadas. Eu, eu tentei protestar e recusar para ele me levar dentro da escuridão, mas ele disse que não tinha outro modo. Seriam muitos degraus para subir, com todos aqueles ferimentos. Então, quando eu vi, tinha algumas roupas dobradas no canto do quarto. Ele me ajudou a me vestir, me deitou na cama, como se eu fosse um boneco. Me cobriu e então disse: Vou pegar algo para você comer. Faço que sim com a cabeça encostada no travesseiro e ouço ele mexendo nas coisas no andar de baixo. E então volta rapidamente com o que parecia ser uma sopa de galinha. Mas certamente galinha não era. Ele segurava um copo com um líquido muito marrom escuro e escuro dentro. Tome, é o remédio que a Mel deixou. Vai ajudar com a dor. Vai ajudar a conseguir dormir. Black deixa as coisas do lado da cama e me ajuda a me sentar. Ele devia ter pensado nisso antes, pois eu senti muita dor quando ele fez aquilo. Ele então levou o copo à minha boca e eu quase cuspo o líquido quando sinto o gosto. Era horrível. Ele então segurou o copo contra a minha boca, me forçando a tomar, dizendo que aquilo seria o melhor para mim. Logo em seguida, coloca o prato em meu colo, dizendo para tomar tudo. Eu faço o que ele manda e ele vai colocando garfadas por garfadas dentro da minha boca, lentamente, até mesmo limpando as suas laterais para que nada ficasse faltando, que eu pelo menos estivesse alimentada, banhada, pronta para dormir. Eu vou dormir no sofá, disse ele, enquanto me alimentava. E assim que Jane chegar, irei contar para ela o que houve. Eu sinto muito, eu não devia ter deixado você sozinha. Eu queria dizer a ele alguma coisa, dizer que a culpa não foi dele, dizer que aquilo aconteceu por um acaso, apesar de, bom, termos sido avisados. A gente não imaginava que isso iria acontecer, ao menos não daquele modo, e não tão rápido. Foi realmente uma questão de minutos, ao que aparentou, mas para mim pareceu que eu estava levando uma surra há 1 hora. Tentei dizer foi por pouco tempo, mas ele ainda assim me desculpa. Eu sinto muito mesmo. Então eu fiquei em silêncio e vi que uma lágrima solitária desceu de seu rosto. Você é uma pessoa muito boa. Eu queria poder dizer a ele, fácil de amar, mas eu não consegui. Eu somente fiquei olhando para ele, ali, cuidando de mim. Então, depois que ele me alimentou, me deu o remédio, ele me ajudou a deitar de barriga para cima, trocou todos os meus curativos, agora manchados pelas diversas folhas do banho, passou uma pomada de ervas rica em sal e outros probióticos dentro dos meus machucados profundos e adicionou novamente a tipóia. Olha, ele começa a dizer, você é a princesa de Anlinsley. Você, você vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Não tem como ser o seu fim. Eu queria muito saber o porquê que ele me dizia aquilo, mas a minha voz me machucava. Eu não mereço isso. Não mereço o amor. Ele diz, não mereço nem sequer estar cuidando de você. Eu não sei o porquê que eu tô fazendo isso. O amor me torna fraco. Sempre me tornou. Se, se eu não tivesse feito isso, ido embora, porque eu fiquei com raiva, isso não teria acontecido. Porque eu acho que eu não sei o que me deu na cabeça, me desculpa. Ele me deixa com esperança, esperança de alguma coisa melhor para mim, algo que algo de bom está para vir. Mas eu não quero isso.
Ele então logo corta meu pensamento. Eu não quero amar. Assim eu não preciso de ninguém. Então ele olha fundo nos meus olhos e diz: E se você me amasse, eu teria que ir para outro lugar, para um lugar onde eu pudesse ficar sozinho. Eu não posso. Eu queria dizer o que ele estava tentando falar com tais palavras, afinal nem estava respondendo para ele. O amor me tornou fraco, Taylor. Foi só o que ele disse. Mas por quê? Por que o amor o tornou fraco? Então ele completou: Não existe amor dentro da escuridão. É só a morte. Tudo que fica perto de mim vai morrer, e eu não. Eu fico em silêncio com aquilo, tentei não dizer mais nada. Mas enfim, ele entra dentro da escuridão, das suas próprias sombras, e vai para o andar de baixo. Ele se despede de mim e me deseja uma boa noite, lá, já deitado, sozinho. Eu fecho os olhos e tento ignorar o barulho que via de dentro de mim, meu coração acelerado, minha vida passando à minha volta, tudo aquilo, aquele turbilhão, e o que eu sabia que tinha acontecido, mas fora tão rápido. Mas por que eu sentia tanta dor agora? Mas não a dor dos ferimentos, o peso do meu coração.